Bom, então nos últimos 2 meses de lives que a gente tem feito aqui no Instagram e no YouTube, tá tudo gravado no YouTube, então para quem não viu, assiste as outras lives, que vale muito a pena dar uma maratonada, são horas e horas de conteúdo. A gente viu a metodologia da Forja, né? F de fundamentos, O de objetivos, R de rotina, J de jogo interno e A de ação. Então, fundamento, a gente fechou os fundamentos, é bastante, a gente viu bastante conteúdo. A gente viu sobre personalidade, a gente viu sobre molas propulsoras dos seres humanos, a gente viu inclinação primal, a gente viu a sombra de Carl Jung, a gente viu sabotadores mentais. Cara, a gente viu muito conteúdo. São horas de conteúdo só de F de fundamentos. Os objetivos estratégicos a gente começou a ver com o delegado Ia do Filho, que foi a última live que eu fiz 2 finais de semana atrás. A gente vai dar continuidade hoje aqui com os objetivos estratégicos, passar uma parte mais conceitual e do que vocês podem fazer mais prática. Vamos emburacar em rotina e jogo interno. E a parte de ação, aí é com vocês. Aí é vocês anotarem tudo que eu falei até aqui, né, das últimas lives. E espero que vocês estejam anotando e anotem o que eu falei aqui e tracem um plano de ação para serem as suas melhores versões. Beleza? Cara, e a estratégia, hoje a gente vai continuar o papo que eu tive com o delegado Ia do Filho. Né? Eu sempre falo que a estratégia ela tem 4 camadas. E muita gente só vê a rotina. Muita gente pergunta, pô, o que eu faço para melhorar minha rotina? Cara, eu não consigo saber. Porque a rotina é o menos importante. Aí, porra, cara, aí aloprou, pô. A rotina de ouro, pô, do cara que acorda cedo, pega uma casca de banana, esfrega na cara e toma banho gelado e medita e não sei o quê. Cara, o cara tá andando em círculo, pô. Se ele não tiver uma arquitetura estratégica, a rotina dele não faz sentido. Por isso que eu falo que a estratégia ela tem 4 pilares, 4 camadas. A primeira camada é o estado final desejado. Onde você quer chegar, cara pálida. Onde você quer chegar na sua carreira, onde você quer chegar com a sua família, onde você quer chegar com a sua saúde, porque você precisa ter saúde, senão você vai morrer bem mais cedo do que você morreria se você se cuidasse de forma real. Onde você quer chegar na sua parte espiritual, onde você quer chegar em cada dimensão da força, em cada área da sua vida. Eu vou exemplificar hoje aqui nessa live muito sobre carreira, porque foi algo que eu fui muito bem sucedido. Eu fiz 2 transições de carreira, então por 2 vezes eu defini estados finais desejados para mim e mudei o rumo da minha vida completamente. Isso é possível. Isso é possível. A única coisa que te trava é o que a gente viu nos fundamentos da Forja. São os sabotadores mentais. Cara, é a única coisa. A não ser que você tenha um problema mental muito forte, um retardo mental, alguma coisa, que não é o caso de vocês, tenho certeza. As 40 e poucas pessoas que estão aqui na live, tenho certeza que não tem retardo mental. Certeza que não. Vocês são, igual eu, um cara com QI médio. Eu não tenho um QI, eu não sou, porra, super inteligente. Não sou, eu já fiz teste de QI. Meu QI é normal. E eu saí de um cargo de capitão do exército e peguei um cargo de liderança numa multinacional na Europa para liderar um time de 300 pessoas e cuidar de uma região, de um país super desenvolvido. Cara, se eu conseguir, você consegue. O que separa é eu reconheci os meus sabotadores mentais e eu me planejei. E eu passei por cima dos sabotadores. É isso que separa o joio do trigo, beleza? Primeira camada, então, estado final desejado. Segunda camada, são os objetivos estratégicos, ou seja, você fazer a matemática do seu sonho. Que eu sempre falo aqui e falava bastante na mentoria de transição de carreira. Né? Cara, você precisa entender o seu estado final desejado, a diferença do seu estado final desejado para onde você está hoje, fazer um mapa da ignorância, né? Quais são os gaps que você tem de hoje até o seu estado final desejado e entender quais objetivos estratégicos você precisa alcançar para chegar lá. Né? Alocação de recursos, isso a gente viu na última live, né, com o delegado Ia do Filho. O que você vai renunciar? Quanto de dinheiro você vai depositar no seu sonho para você alcançar esses objetivos estratégicos? Quanto de tempo você precisa? Com quem você vai andar? E, por fim, a última camada é a rotina. Mas, cara, a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre cada uma dessas camadas, mas vocês vão ver que, cara, a rotina é o menos importante. Porque quando você faz a matemática dos seus sonhos e você entende o volume da quantidade de coisas que você precisa aprender, você precisa melhorar, você precisa se aperfeiçoar, a rotina é só um detalhe, é só você encaixar no seu calendário e pronto, acabou. É o menos importante a rotina. Por isso que eu falo,
A rotina, no fim das contas, é o que vai fazer, né, você alcançar o seu sonho. Mas o planejamento da rotina, quando você já tem essas camadas planejadas, é algo muito lógico, é algo muito fácil de se concluir. E aí disciplina e tudo, é tudo consequência, pô. Quando você tá, quando a sua rotina está ancorada na sua alocação de recursos estratégicos, nos seus objetivos estratégicos, no seu estado final desejado, que está ancorado no seu propósito, cara, você vai enfrentar qualquer tempestade, irmão. Porque não está em dissonância com você. Pelo contrário. Pelo contrário. Está unido com tudo aquilo que a gente viu nos fundamentos da Forge, com tudo aquilo que você é de verdade. Beleza? Vamos começar falando então aqui, antes da gente entrar na parte de estado final desejado, eu quero lembrar para vocês, e eu espero que as pessoas que estejam aqui agora são as mesmas que estavam nas últimas lives. Né? Lembra que eu falei sobre inclinação primal, que é um livro do Robert Greene, que ele definiu no livro As Leis da Natureza Humana. Cara, eu já mostrei esse livro aqui. Esse livro aqui, caiu tudo ali. As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. Cara, é um livro bem extenso. São, acho que 700 e poucas páginas, 800 e poucas páginas. Mas é um livro, cara, fundamental para você entender a si mesmo e entender todos os outros seres humanos ao seu redor. Não tem livro melhor que esse para você entender sobre o ser humano. E nesse livro ele fala um conceito muito, muito legal, cara, muito interessante, sobre inclinação primal. Né? E o que é inclinação primal? Todos nós, na nossa infância, antes do status ser uma questão, antes da aparência ser uma questão, antes do pedido de aprovação pelos outros ser uma questão, a gente tinha algumas inclinações. Então, algumas atividades que a gente fazia que nos atraía naturalmente. Então, cara, objetos que atraíam a gente, jogos que atraíam a gente, atividades que atraíam a gente. Eu falava muito aqui, né? Eu falei em uma das lives. Cara, eu era fascinado por pescar, por pescaria. E se vocês se lembrarem, eu falei sobre isso, né? Às vezes a atividade em si não é o mais importante, porque às vezes eu lembro que na pescaria, cara, eu largava o caniço, a vara de pescar de lado e ia explorar o ambiente, cara. Eu falava, pô, pai, eu vou ali no mato, meu pai até ia comigo porque ficava preocupado. Aí eu via um lagarto, pegava um graveto e cutucava o lagarto, e pô, lá uma tartaruga e tal, porra, uma cobra. Um bicho, ou um barco, pô, já que tem naquele barco, pai, o que tem pra lá? Cara, eu queria explorar. A pescaria era o menos importante. A sensação de estar explorando coisas novas, isso é que realmente me chama a atenção. Então essa atividade exploratória, principalmente em meio da natureza e geográfica mesmo, isso é que era uma grande inclinação primal minha. A outra era proteger minha irmã. Cara, meu pai nunca me falou, minha mãe nunca precisou me falar, pô, vai lá, protege tua irmã, cuida dela. Mas eu, cara, pra mim era um sentimento de dever proteger ela. A sensação de proteção, pra mim era algo natural. E eu sempre fui, eu tenho 1,90 m, né, cara? Eu sempre fui meio forte. Não sou, porra, fisiculturista, mas eu sempre fui uma criança muito forte. Bem mais forte que o normal. Pra mim sempre foi algo normal, proteger os mais fracos. Eu tinha colegas que eram mais fracos que eu na escola. E, cara, era natural, eu buscava a proteção dessa galera. E depois acabou que eu entrei pro exército e tal, e hoje eu trabalho com proteção de ativos em multinacionais. Né? Então, esse tipo de atividade você começa, se você olhar com atenção a sua infância, você consegue discernir momentos de que você foi, como eu falei na live lá, você foi recompensado, você foi punido, que você sentiu dor, de momentos que parecia que você entrava em estado de fluxo, em estado de flow. Você, cara, isso aqui é muito bacana. Pô, você se esquecia de comer, cara. Quando eu tava pescando com meu pai, eu me esquecia de comer, cara. Meu pai, pô, Felipe, agora tá na hora de comer. Eu, não quero comer, eu quero continuar andando, eu quero continuar explorando. Então, não, pô, a gente precisa comer, pô. Esse tipo de atividade é o que o Robert Greene chama de inclinação primal. Né? Onde o que você aprendia mais rápido. Eu lembro que quando eu tava pescando com meu pai, pra mim não era aprender, era uma coisa que eu queria fazer. Eu aprendia brincando ali. Porra, como é que pega a isca? Onde que pega a isca? Qual que é a isca boa? Qual que é a isca boa? Qual que é a isca para qual peixe? Como que pesca? Como que não pesca? Não, agora o mar tá para cá, o rio tá para cá. Cara, pra mim não era... Eu aprendi aquilo muito rápido, era muito natural. Não tinha distração. Não tinha... Nada me distraía. Né? E pra mim, se eu pudesse, eu fazia isso o tempo inteiro.
não só pescar, mas explorar. Se pudesse, pô, pai, vamos agora para... Mas não dá, pô. Eu vim de família de classe média, não tinha como, pô. Só conheci o Rio Grande do Sul, né, até eu entrar para o exército. Mas enfim, o ponto aqui é, qual é a sua inclinação primal? Você não precisa me falar isso agora. Eu quero que você anote isso que eu falei aqui com as suas palavras, e eu quero que depois você pegue uma foto sua, pelo menos uma foto. Idealmente você pega se você tiver um álbum de fotos sua da infância, eu quero que você olhe para suas fotos da infância e tenta lembrar o que passava na sua cabeça naquela época. Porque naquela época, antes de você entrar para a escola, naquela época a aprovação não era uma questão, o status não era uma questão. Então naquela época você tinha a cabeça fria para pensar no que você realmente gostava. Mas a gente vai esquecendo isso com o tempo, né? A gente esquece isso. Cara, agora eu quero entrar num conceito que eu usei para fazer minha transição de carreira, né? Quando eu decidi, cara, em 2019 que eu decidi, finalzinho de 2019, né, que eu decidi que não vou mais continuar no exército, eu vou pedir demissão, agora eu preciso definir o que eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro para viver de renda, eu queria vir para a Europa, eu queria continuar explorando o mundo, que é uma inclinação primal minha, explorar. Eu queria morar aqui na Europa, porque a Europa é o centro do mundo e tal. E eu, beleza, mas o que dá para fazer? E aí, pô, fazendo mentorias e cursos e pesquisando. E eu achei um conceito muito interessante, que vem de uma ilha japonesa que se chama Okinawa. Alguém já ouviu falar? Okinawa caiu em uma, vamos dizer assim, uma malha de alguns pesquisadores, né, que estavam pesquisando sobre longevidade de vida. Quais locais do globo terrestre onde os seres humanos viviam por mais tempo. E eles acharam Okinawa, que é uma ilha japonesa que a idade média, como que fala? Enfim, o índice, a idade média ali de mortalidade era mais de 100 anos de idade. Então as pessoas viviam em média mais de 100, em média, mais de 100 anos de idade. E aquilo chamou a atenção do grupo de pesquisadores, né? E eles foram para Okinawa para descobrir, né, o que eles fazem lá de melhor, né, do que os outros locais, né? Tem um filme, Cartas a Okinawa. Pô, interessante, nunca vi. Mas enfim, esses pesquisadores foram para lá e, obviamente, quem morava em Okinawa, né, a população de Okinawa, se alimentava muito bem, tinha uma alimentação muito rica em crustáceos, em peixes, em cereais, em grãos, em vegetais e tal, sushi pra caramba. Tinha uma alimentação muito boa. Eles também faziam um esporte com frequência, né, se movimentavam muito, né? Mas outra coisa chamou a atenção. Eles trabalhavam até o fim da vida. Em Okinawa não existia aposentadoria. Existia por uma questão de direito trabalhista e tal, né? Mas o cara continuava trabalhando no mesmo afazer que ele sempre fez a vida inteira. Tem até a história, foi muito famosa, esqueci o nome agora de um sushi man que era de Okinawa. Ele abriu um restaurante e, cara, ele trabalhou até os 90 e poucos anos de idade. E ele fazia o sushi, ele era o dono do restaurante, mas ele fazia o sushi, porque ele gostava de fazer o sushi. E esses pesquisadores começaram a ver que as pessoas não paravam de trabalhar porque elas se amarravam no que elas faziam, pô. E isso tinha um nome. Todo cidadão de Okinawa, ele tinha feito o Ikigai, que é um conceito japonês de Okinawa, que significa Iki significa vida e Gai significa que dá valor ou que dá sentido. Ou seja, Ikigai, numa tradução literal, seria o que dá sentido à vida. E como que o japonês faz o Ikigai, né, o cidadão de Okinawa? E eu fiz também, né, para eu fazer minha transição de carreira. É a interseção da resposta de 4 perguntas. A primeira, o que você ama fazer? O que você faz que te leva a um estado de flow? E aí eu faço o gancho aqui com a inclinação primal de Robert Greene. O que você fazia na sua infância que você, cara, não queria parar, o que eu falei anteriormente, né? Essa é uma resposta. A segunda resposta, no que você hoje, o que você é bom? O que você faz que você é bom? Por exemplo, eu sou muito bom com idiomas. Eu falo 5 idiomas, sou poliglota. Não é algo que estava na minha inclinação primal, porque quando eu era criança eu falava só português, não tinha acesso a nada e tal, não tinha conhecimento. Mas eu sou bom nisso.
Eu sou muito bom em fazer análise de risco. Eu sou muito bom com matemática, eu sou muito bom com causa e efeito, por exemplo. Mas cada um tem algumas áreas que a pessoa é muito boa, né? Tem cara que é muito bom com criatividade, tem gente que é muito criativa, tem gente que é muito bom tem um ouvido muito bom para música, tem gente que é muito bom para escrever, tem gente que escreve muito bem, tem gente que consegue expressar as emoções de forma escrita muito bem. Enfim, do que você é bom. Vai te dar outra série de respostas, né? Série de itens. O que o mundo precisa? O que o mundo precisa? O que dá para o ser humano fazer hoje e ganhar dinheiro? E pelo que você pode ser pago. Dentro dessas atividades que o mundo precisa, né? Quais são as que você pode ser pago? Se você conseguir achar nessa lista, porque você vai listar várias coisas, né? Pô, o que você ama? Provavelmente você, como eu, você ama fazer várias coisas. No que você é bom, você também é bom em várias coisas. No que o mundo precisa, pô, o mundo precisa de coisa pra caramba. E no que você pode ganhar dinheiro, como você pode ganhar dinheiro. Independente se você já tem essas habilidades ou não, ou um diploma específico para isso ou não, independente. Cara, escreve com a cabeça assim, ó. Pô, faz de conta que dinheiro não é uma questão na sua vida. Beleza? Vai te dar 4 listas diferentes. Cara, se uma atividade aparecer nessas 4 respostas, e esse é o teu Ikigai. Normalmente a gente tem mais de um Ikigai. Né? Mas se você tiver um Ikigai, porra, já vale a pena viver. Já vale a pena viver. Porque isso vai dar sentido à sua vida. Eu fiz o meu Ikigai em 2019. Não, 2020, aliás. 2019 decidi que eu ia embora do exército. E em 2020, que eu deixei o ano para planejar, eu escrevi o meu próprio Ikigai. E aí, obviamente, eu achei, pô, o que eu amo fazer? Cara, eu gosto de explorar o mundo, eu gosto de viajar, eu gosto de morar em outros lugares, eu gosto de viver em locais de culturas estrangeiras, eu gosto disso. Eu gosto de proteger as pessoas, né? Eu gosto de explorar, eu gosto de... Porra, isso é coisa que eu amo fazer. Do que eu sou bom? Porra, idiomas, eu sou bom em análise de causa-raiz, eu sou bom em gestão de riscos, eu sou bom em proteção de ativos, eu sou bom em segurança. O que o mundo precisa? Eles têm uma porra de coisa. Na área de negócios, na área de operações, na área de supply chain, na área de marketing, de cybersecurity, na área de segurança corporativa, na área o que eu posso ser pago para fazer. Aí dentro dessas áreas estava a área de segurança corporativa, que é uma área que se alinha ali com a área de proteção, que se alinhava com as 4 coisas, e eu decidi, cara, eu vou trabalhar com segurança corporativa no mundo. Eu vou cair no mundo nessa área. E esse vai ser meu Ikigai. E aí que eu comecei, dali que surgiu o meu estado final desejado. Então essa é a semente. Cara, e esse é um conceito muito forte. Eu vou te falar que quando eu saí do Brasil, ou melhor, antes de eu sair, quando eu concorri para a vaga da Amazon, que foi a vaga que eu aceitei, eu comecei a concorrer para uma vaga de segurança corporativa. Aí fiz a entrevista, beleza, passei na entrevista. Aí antes de eu entrar para o painel da Amazon, foram 2 entrevistas. Aí antes de eu entrar para o painel da Amazon, que é um painel com 5 diretores da Amazon, são 5 entrevistas na sequência, é um painel. O recrutador me ligou. E, pô, Felipe, olha só, essa vaga que você quer, que era gerente sênior de segurança corporativa, pô, ela fechou. A gente vai cobrir ela com outra vaga que já existe, enfim, não tem mais essa vaga. Aí eu, putz, cara, foda, né? Aí ele, mas olha só, a gente vai te oferecer outra vaga. E essa vaga é na área de supply chain. Aí eu, pô, Sasha, maneiro, mas eu não entendo nada de supply chain, cara. Eu sou soldado das forças especiais e tal. Ele, não, a gente vai te ensinar. Vem pra cá que você tem o comportamento que a gente quer, a parte técnica e tal. A gente vai te ensinar e você vai cumprir. E assim foi. Eu passei no painel da Amazon com os diretores, tive êxito, fui contratado, fizeram um visto de segurança, visto de mão de obra qualificada para mim, e eu fui lá e trabalhei 3 anos lá na segurança, na área de supply chain, aliás. Só que, cara, não era a área do meu Ikigai. E por isso que eu falo que a carreira, ela é muito mais do que dinheiro. E dinheiro é importante pra caralho, cara. Porra, eu vejo gente falando, pô, dinheiro não importa nada. Não, cara, dinheiro é importante sim. Dinheiro vai te possibilitar que você cuide de você e da sua família da melhor forma possível. Então, o dinheiro é importante. E eu ganhei bastante dinheiro na Amazon. A Amazon paga muito bem, eu ganhei bastante. Pô, eu ganhei um salário super alto. Eu lembro que quando entrei na Amazon, cara, eu ganhei um bônus de sign-on bônus, né? Um bônus de assinatura de contrato, vamos dizer assim, né? Tradução literal.
E esse sign-on bônus, cara, eu não vou falar aqui o valor, mas era um dinheiro que eu olhei assim, cara, eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida, pô, na minha conta. Então, cara, dinheiro eu ganhei dinheiro pra caramba. Mas com o tempo, cara, eu vi que, pô, parece que me faltava algo, cara. Parece que, pô, era trabalho, trabalho mesmo. Não, beleza, vou lá ganhar dinheiro, dinheiro é importante, mas, pô, é trabalho, pô. Não era uma parada que eu... Não me interessava pelos tópicos, assim, tanto. Eu fazia meu trabalho, pô, forças especiais. O que eu for, onde eu vou colocar minha mão, cara, eu vou colocar minha mão pra, pô, fazer aquilo ali brilhar, pô. Fazer, fazer o melhor que eu posso. Eu fiz o meu melhor. Mas eu sentia que eu, porra, cara, despendia um esforço muito grande. E, pô, maneiro, era legal ver o resultado. Eu era pô, liderava uma porrada de centenas de pessoas, né? Mas eu vi que, cara, acho que eu realmente tenho que mudar, tenho que voltar pro meu Ikigai, que eu me desviei e voltei pro meu Ikigai. Eu fiz outra transição de carreira, refiz tudo, apliquei de novo para diversas vagas. Eu estava na Alemanha, apliquei aqui para a Suíça. Fui para a área de segurança corporativa, que é a área que eu estou hoje, já estou no meu 2º ano. E, cara, feliz pra caramba. E eu posso, cara, afirmar com certeza, eu saí do meu Ikigai, cara, senti que estava me faltando algo. O Ikigai, cara, é muito importante, muito importante. Não é, pô, puta papo de coach. Cara, isso é baseado nessa ilha japonesa e faz sentido, velho. Faz sentido. Beleza? E aí, com o Ikigai, você vai ter um estado final desejado. Ou você é feliz o suficiente para já estar vivendo seu Ikigai, ou o que eu acho mais provável, você não está vivendo seu Ikigai. Você está vivendo uma vida que não está, que está em dissonância, né, com a sua inclinação primal. Muito provável. Muito provável você está vivendo uma vida que não faz tanto sentido. Muito provável você está vivendo uma vida que você encosta a cabeça, poxa, Marrom, sempre trava umas ervas aqui, né? Que você encosta a cabeça no travesseiro de noite e você pensa, pô, cara, acho que não é isso não. Mas tem que ganhar meu dinheiro e realmente você tem que ganhar seu dinheiro. Muito provável isso que eu estou falando aqui faz sentido para você. Muito provável você pensa, pô, acho que daria para eu ser mais do que eu sou. E realmente dá, cara. Realmente dá. E quando você faz seu Ikigai, você acha um estado final desejado. Pô, cara, então é isso que eu quero. E eu achei o meu. Eu quero trabalhar com segurança corporativa na Europa. Se não for na Europa, cara, em algum país do mundo que não seja o Brasil, com outra cultura, eu quero ser expatriado, eu quero viver no mundo. Eu quero viver no mundo. E isso me gerou um estado final desejado. Então o estado final desejado ele é algo concreto. Então não é assim, cara, eu vou... 1 hora eu vou cair no mundo. Não, 1 hora minha hora vai chegar. Não, ele é concreto. E daqui a pouco eu vou ler aqui, eu ainda tenho anotado o meu estado final desejado da época. Ele tem um ano específico, uma data, um mês específico para você é um projeto. Né? O estado final desejado é um projeto. Ele é temporal, ele tem um tempo para você fazer isso. E ele é coerente com a sua inclinação primal, com o seu Ikigai, né, com a sua personalidade, coerente com você. Não com o que a sociedade falou para você. Né? E depois do momento que você tem um estado final desejado, cara, eu sempre falo que você está 7 passos à frente. Porque você, para cada sim ou para cada não que você vai dar na sua vida, e eu sempre defendo que a gente é sistema binário, igual computador, ser humano. É sim ou não. Não, eu vou levantar da cama e vou treinar, cara, sim ou não tem meio termo. Não, eu vou fazer isso daqui, sim ou não. Não tem, tenta levantar essa cuia aqui, tenta levantar a cuia. Cara, não existe tentar levantar a cuia. Ou levanta a cuia ou não levanta a cuia, pô. É sim ou não. O ser humano é sistema binário. Então, para cada sim ou não que você for dar na sua vida, você tem que se perguntar: isso aqui vai me aproximar ou me afastar do meu estado final desejado? Sim ou não? Então, isso vai te dar uma vantagem. Porque a partir do momento que você tem um estado final desejado, você tem parâmetro para responder qualquer pergunta que vier na sua frente. Qualquer decisão, você tem um parâmetro para decidir. Cara, eu vou ler agora aqui o meu estado final desejado. É rapidinho, é 3 linhas, tá? Estado final desejado que eu escrevi lá em 2020. Até julho de 2022, estarei trabalhando como líder em segurança corporativa em uma empresa multinacional na região DACH. A região DACH é Deutschland, Österreich und Schweiz, ou seja, Alemanha, Áustria e Suíça, com remuneração equivalente ao mercado europeu para o nível de senioridade pretendido.
construindo base para carreira de longo prazo no contexto internacional, que é a expressão do meu propósito de proteção em escala global. Esse era o meu estado final desejado. Isso está alinhado com o meu Ikigai. Isso está alinhado com a minha personalidade, está alinhado com as minhas molas propulsoras que a gente viu lá nos fundamentos da Forge. Está alinhado com quem eu sou de verdade. E nota que eu não coloquei aqui um número para salário. Eu coloquei aqui nível de senioridade. Porque isso é muita gente pergunta para transição de carreira. Pô, mas quanto você acha que eu posso ganhar? Cara, essa não é a pergunta. A pergunta é qual o seu nível de senioridade. Na área que você quer, se você quer ir para a área de marketing, qual o nível de senioridade que você quer entrar nessa área? Ou que você quer continuar nessa área? Qual o seu nível de senioridade? E aí você pode fazer uma pesquisa de mercado para ver salário. Antes disso não tem como. Pô. Não é o contrário. Não, eu quero ganhar $200 mil por ano. Agora eu vou ver... Não é, cara. Primeiro você vê o nível de senioridade que você quer, porque o nível de senioridade vai te trazer várias outras demandas. E eu falo bastante isso na parte da mentoria que eu tocava como comitê de recepção, né, na parte de estratégias de carreira. Cara, cada nível de senioridade tem uma demanda diferente. Então, essas demandas elas estão alinhadas com as outras dimensões da sua vida, com a sua família, com a sua saúde, com hobbies que você possa ter. Está alinhado? Porque se tiver, beleza. Se não tiver, talvez você precisa ganhar um pouco menos e ter um nível de senioridade que você consegue ter uma qualidade de vida um pouco mais alinhada, né, com o que você quer. Cara, e esse parágrafo aqui que eu acabei de ler, ele demorou mais de 4 meses para ser escrito. Demorou meio ano, mais ou menos. Por quê? Porque antes de eu escrever esse parágrafo, eu tive que entender a segunda camada. Antes disso, a primeira camada, então você vai fazendo as 4 camadas de forma simultânea ali, né? Por quê? Qual que é a segunda camada? São os objetivos estratégicos, ou seja, qual é a matemática do meu sonho? O que eu preciso o que eu precisava na época, né? Eu, capitão do exército, por forças especiais, o que eu precisava para ser líder em segurança corporativa nessa região europeia? Eu tive que fazer uma pesquisa de mercado, tive que conversar com o meu mentor, tive que ver com ele ferramentas para medir isso, né? Para medir o que as pessoas com esse nível de senioridade que eu queria, um nível de liderança já, né? Um nível de liderança semelhante que era o que eu tinha no exército, o que essa galera possui e que eu não possuo ainda, né? Quais habilidades eles possuem que eu não possuo ainda. E ir atrás disso. Então isso precisa ser algo mensurável também, algo temporal, ou seja, você precisa quebrar esses objetivos. Então no meu caso, eu achei que eu precisava ter duas chancelas. Uma chancela acadêmica na área de negócio, que eu fiz no MBA, e uma chancela de segurança corporativa, né, voltada para negócio, que é o certificado CPP, da ISO International, que é o melhor certificado do mundo na área de segurança corporativa. Paralelo a isso, eu precisava preparar para minha transição de carreira em si, ou seja, eu precisava saber me vender, eu precisava aprender a desenhar um currículo estratégico, a desenhar um LinkedIn estratégico, o que eu precisava falar em uma entrevista de emprego, o que é uma entrevista de emprego, como que eu me vendo em uma entrevista de emprego. Cara, eu precisava me preparar tudo isso. Então, essas 3 coisas eu precisava. Como eu posso dividir isso ao longo do tempo? E quanto tempo, de forma realística, né, com a minha realidade? Porque eu sempre fui trabalhador honesto. Né? Eu trabalhava na época, eu era capitão do exército. Não peguei, vou embora aqui, vou largar tudo e vou me preparar para uma transição. Não, eu fiz de forma simultânea. E é isso que eu sempre defendo. Você não precisa correr risco desnecessário. Você pode correr atrás do seu estado final desejado, mantendo o estado atual. Você não precisa, queimar os barcos e sua família ficar o léu e deixar todo mundo em problema financeiro. Não, cara, você pode fazer isso passo a passo. Foi o que eu fiz. Então, quais foram os meus objetivos estratégicos que eu vi alinhados para cumprir o meu estado final desejado? Precisava do CPP. E agora aqui que entra uma parte importante, né? Fazer a matemática do seu sonho. Qual que é a literatura do CPP? Era uma literatura de 3.000 páginas, eram 7 domínios da área de segurança corporativa, então gestão de crise, segurança da informação, segurança física, segurança de dignatários, cara, investigação, parte de inteligência, eram 7 domínios. Cada domínio tinha centenas de páginas de literatura.
Ao total eram mais de 3 mil páginas, no idioma inglês, que era um idioma que eu já dominava bem, mas já é uma dificuldade maior. Em quanto tempo eu consigo, cara, digerir 3 mil páginas de forma que eu consiga fazer uma prova, que era uma prova bem difícil do CPP, né? Um certificado bem difícil de se passar, 4 horas de prova, então não é algo assim tão simples. Quanto tempo eu preciso? Eu cheguei à conclusão que eu conseguia, na minha rotina, né, fazer isso em 1 ano. Então, até fevereiro de 2022. Isso já estava ali em 2020, né, finalzinho de 2020 ali. Beleza. MBA, cara, de 2020, já não dava mais para começar um MBA, tinha que começar em 2021. Comecei pesquisando MBA, pesquisando, cara, preciso até junho de 2022 para terminar o MBA. Transição de carreira. Em quanto tempo eu preciso para aprender a fazer um LinkedIn estratégico? Quanto tempo eu preciso para fazer um currículo estratégico? Aprender a me vender em entrevistas, saber o linguajar corporativo, né? Porque quem é militar, ou policial, funcionário público, ele não tem esse linguajar. Ele não sabe traduzir o que ele fez para o nível corporativo. Eu tinha que aprender, é uma habilidade isso, né? Eu tive que aprender isso. Quanto tempo eu preciso? Cara, até junho de 2021. Então, para isso, eu tinha que procurar ajuda, tinha que procurar um mentor ou um curso, ou cursos nesse sentido para aprender essas habilidades. Uma reserva financeira que me permitiria 18 meses, caso alguma coisa desse errado, né, para eu conseguir ficar ali 1 ano e meio. Né? Por quê? Porque eu ia pedir uma licença não remunerada de 2 anos do Exército. E aí 18 meses era o tempo suficiente ali. Pô, se eu começar no emprego, eu só ia sair com o contrato, conseguir contrato. Pô, deu chabu, alguns meses depois eu caí. Pô, eu ia ter ali 18 meses para me recuperar. Se eu não me recuperasse e começasse a cair, cambalhota, cara, doença. Tem muita gente que fala, pô, mas tava com medo então. Cara, mas você pode ficar doente, irmão. Cara, você pode, meu irmão, sei lá, ter câncer, pô. Você pode sofrer um acidente e parar numa cadeira de roda, pô. E aí eu tinha a possibilidade naquela época de voltar pro exército, né? Por isso que a reserva de 18 meses. E, cara, 1000 processos seletivos. Eu coloquei essa métrica. Até o segundo semestre de 2022. Então, cara, esses foram os meus objetivos estratégicos. A segunda camada que a gente fala. Cara, isso é muito importante. E esse tipo de detalhe, ele separa o sonhador, que fica só no sonho, do cara que sonha e realiza. Porque o cara que sonha e realiza, ele não fica só, porra, que maneiro que seria, porra, imagina ter uma vida na Europa. Não, cara, porra, maneiro que seria a vida na Europa. O que dá pra fazer? Não, mas peraí, como que eu descubro isso? Não, pô, fazer o Ikigai. Não, fiz o Ikigai. Pô, beleza, mas eu preciso aprender coisa pra caramba. Não, mas quanto... Beleza. E agora? São 3 mil páginas de literatura isso aqui. Porra, difícil pra caramba, tudo em inglês e tal. Beleza, quanto tempo eu preciso? Quantas páginas eu consigo ler por dia? O quanto de resumo eu preciso fazer? O quanto de revisão eu preciso fazer? MBA. Porra, MBA na FGV que eu fiz, né? Porra, 30 e poucos mil reais. Eu tenho esse dinheiro. Vou pagar, não vou pagar? Cara, antes da gente entrar na terceira camada, agora eu quero falar algo com vocês aqui que eu vi no mundo corporativo que muita gente nunca passou por esse filtro, que é o filtro moral. Porque quando você começa a pensar de forma estratégica e dividir o seu tempo e criar estratégias e ver o que você precisa fazer, onde você precisa focar, é muito fácil de você se perder do ponto de vista moral. Então por isso que eu acho muito importante você ter pelo menos 3 valores. Eu acho que 3 valores é bom, que é fácil de você se lembrar, né? 3 valores negociáveis. 3 coisas que, cara, isso aqui, se eu, pô, beleza, pegar essa vaga aqui, mas eu precisar infringir esse valor aqui, melhor não. Melhor não. São valores internos, né? São limites morais. Né? Isso vai definir o preço que você não quer pagar por algo. Né? Os meus 3 valores: honestidade, perseverança, coragem. Porque isso vai ser o meu legado para minha filha. Se eu aceitar uma promoção hoje, e que para essa promoção eu tenha que mandar um cara embora, um cara que tem família, filho, sem causa nenhuma, eu tenho que simplesmente mandar o cara embora, porque eu sei que eu já estou alinhado com o chefe do meu chefe, e quando ele vazar eu vou armar uma parada aqui para ele ser mandado embora. Cara, se eu não estiver sendo honesto, meu irmão, não vale a pena. Não vale a pena chegar no meu estado final desejado se for para ser desonesto. E esse para mim, cara, lealdade. Cara, se for para eu ser desleal com alguém do meu time, com o meu chefe, com o meu subordinado, com os meus pares, se
for para ser desleal, cara, beleza, eu não concluo o objetivo agora. Vai demorar mais tempo. Mas a deslealdade que está dentro da honestidade, né? Não vou fazer. Se for para mentir, ficar mentindo, não. Eu não cumpro o objetivo agora. O objetivo vai demorar um pouco mais, vou falar a verdade. Por quê? Porque, tudo que eu faço é o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Perseverança. Cara, é um dos meus valores. Se eu cair, eu levanto, pô. Se eu cair e cair de novo, cara, eu vou continuar na luta, pô. E coragem. Não é coragem física. Não, eu vou lá, vou andar de noite aqui, não, pô. É coragem de, cara, esse maluco fez uma parada errada. Vou ter que conversar com ele. Não vou, não, isso aqui tá errado, não dá, eu vou falar. Eu vi um caso de corrupção na empresa. E aconteceu quando eu trabalhei na Amazon. Levantei um caso, fiz uma parceria com o time de segurança corporativa e, cara, a gente quebrou uma quadrilha que tinha dentro da empresa. Pô. Poderia muito bem ter evitado o problema e, cara, vida que segue. Tinha até cara de funções de liderança que estava envolvido. Poderia muito bem ter, tá aqui, não vi. Não, pô. Coragem. Honestidade, coragem, pô. Então isso pra mim, cara, é inegociável. Esses 3 valores são inegociáveis. E chegaram momentos na minha vida que eu poderia ter feito a troca. Poderia ter sido desonesto, poderia ter sido covarde, poderia não ter perseverado. Principalmente honestidade e coragem. É muito fácil se você não estabelecer isso como um valor inegociável, é muito fácil você se desviar. É muito fácil mesmo. E eu vi diversas vezes no mundo corporativo gente se desviando. No exército também, para ser bem sincero, no exército também. Então, se você não tem esses 3 valores, então eu peço que vocês anotem 3 valores para vocês. Como que eu fiz os meus? Cara, qual é o legado que eu quero deixar para minha filha? Isso guiou o meu valor. Se a minha filha descobrir isso daqui, o que ela vai achar? Tenha os seus valores. Senão você vai fazer tudo e é muito fácil, cara. Eu já vi cara inteligentíssimo. Cara muito perspicaz. Cara, com uma visão estratégica muito foda. Mas o cara não tem limite moral, pô. O cara não tem batente moral. É estelionatário, pô. Estelionatário. Na internet, então, que mais tem, pô. O cara, ele quer fazer dinheiro, pô. Ele desonesto pra caramba, mentiroso pra caramba, engana e mente e fala mal de um pro outro e do outro pro um e vai fazendo intriga e fofoca e desinformação e, cara, o cara não tem escrúpulos. Então, se você não pensar sobre esses valores, vai chegar um momento da sua vida que isso vai ser posto à prova e você vai ouvir o canto da sereia e vai se deixar, vai afundar. Muito importante, beleza? E esses valores, cara, eles são um filtro estratégico, né? Ele é o seguinte, nenhum ganho externo compensa uma traição interna. Anota isso aí. Nenhum ganho externo compensa uma traição interna. É isso, Tina. Os valores são inegociáveis. Então, lembra que eu falei, quando você tem um estado final desejado, você tem um norte, né? Você tem, cara, se eu fizer isso, isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu estado final desejado? E isso te coloca 7 passos à frente. Porque a maioria das pessoas, elas não tem isso. Elas decidem com o sentimento, puramente com o sentimento. Quando você tem um estado final desejado, você consegue olhar por cima dos seus sentimentos, por cima dos seus sabotadores. Ela te dá uma vantagem competitiva enorme. Mas você precisa se perguntar da mesma forma que você se perguntou. Isso vai me aproximar ou me afastar do estado final desejado? Você precisa, antes de tudo, perguntar. Isso daqui, se eu fizer isso, eu vou estar renunciando os meus valores ou eu vou estar sendo coerente com os meus valores? Cara, isso é fundamental. Isso é fundamental para você colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir, beleza? Cara, vamos agora para a terceira camada da estratégia, que é a alocação de recursos. Isso aqui eu falei bastante com o delegado Iedo Filho, né, na última live. Como você... Beleza, você já tem o seu estado final desejado, primeira camada. Você já tem os seus objetivos estratégicos, ou seja, você já fez a matemática do seu sonho
você já viu a literatura que você precisa ler, o quanto você precisa treinar, o que você precisa estudar e tal, e fez uma divisão temporal disso, né? Agora é você, beleza, no tempo agora, o quanto do seu tempo você vai se dedicar a cada uma dessas atividades. O quanto de energia você vai se dedicar. O quanto de dinheiro também. Quando eu decidi fazer MBA na FGV, pô, era caro, pô. O CPP também é caro. Não é caro, mas, pô, para a realidade brasileira é caro, né? Eu gastei, sei lá, $2.000, que é mais de R$ 2.000, né, para fazer o certificado. Não mais, deu, sei lá, 3, 4 mil dólares. Tô rateando, tô viajando aqui. Enfim, dá uma quantidade em reais bem altinha, né? Junto com a MBA da FGV, que era 30 e poucos mil reais. Cara, pô, 50, 60 mil reais, né? Eu tinha esse dinheiro, mas, pô, dói, né? Pô, eu tinha um salário ali de 10, 11 mil como capitão, líquido, né? Pô, você gastar 50, 60 mil não é algo tão simples, né? Eu tinha esse dinheiro. E aí, vou investir, não vou investir? Pergunta, se eu investir isso, vai me ajudar sobremaneira, de forma fundamental, com o meu estado financeiro desejado? Vai. Então vale a pena. Se eu tenho dinheiro, não vou pegar não tô falando aqui, ó, pega uma dívida, cara. Pô, é o seguinte, vai no banco, pega uma dívida de 100 mil reais e investe em educação. Porra, aí, meu irmão. Aí lembra que eu falei da parada da doença? Pô, se você ficar doente, e se você for atropelado, e se você, cara, pegar um câncer e tal, vai assumir uma dívida que você não consegue pagar? Não, mas se você já tem o dinheiro, se você tem, pô, 200 mil guardado, cara, faz um MBA, pô. Se tiver alinhado com o seu estado financeiro. Então, a educação, cara, a educação que está alinhada com o seu estado financeiro é o investimento que vai te trazer o maior rendimento. Mas assim, disparado. E eu falo isso como investidor global, cara. Eu tenho uma parte também lá no curso de transição de carreira, que é a parte financeira, né, o planejamento financeiro. Cara, eu tenho conta no Brasil, tenho conta nos Estados Unidos, tenho conta na Alemanha, tenho conta na Suíça, tenho conta na Lituânia, tenho Bitcoin, tenho ouro. Cara, eu invisto pra caralho em várias coisas e recebo dividendos milhões e tal. E, porra, o patrimônio tá sempre subindo. Mas, cara, nenhum desses meus investimentos nesses diversos países, diversos ativos que eu tenho, me deu mais rendimento do que a educação. Porque a educação, cara, me fez sair do exército, do cara que eu tava, para ganhar, cara, 6, 7 vezes mais. Ou seja, 700% por mês. Cara, não tem rendimento que te pague 700% por mês, pô, a mais. Não tem, pô. Isso eu só consegui por causa da educação. Porque eu investi na educação, isso que eu falei. Fui lá, pô, paguei para aprender pro certificado, paguei caro pro certificado. Obviamente, aprendi, não é que eu paguei pro certificado, tive que aprender e fazer a prova, né? Passei. Paguei pela MBA, porra, passei. Fiz curso de transição de carreira, fiz mentoria de transição de carreira. E, cara, educação não é só educação acadêmica, não. Não é só, não, pô, faz 10 MBAs, pô. Não vou ficar aqui pica. Não, cara, faz um MBA, pô. E o resto você tem que aprender de formas não acadêmicas também. Você tem que fazer curso, você tem que fazer mentorias, você tem que ler livros pra caramba. Todos esses livros aqui, eu mostrei antes aqui, os livros lá na estante lá, tudo, tem outra estante com livro. Cara, isso aqui não é de graça, né, cara? Eu vou e compro, pô. Não é, e no Brasil não é barato, e aqui na Europa também não é barato não, pô. Aqui tá assim o preço, eu acho. Mas, cara, cada livro desse aqui, ele tem um preço, pô. Não compro o livro aqui, porra. Aqui, ó, esse aqui eu paguei 24 euros, pô. 24 francos suíços, aliás. Não é de graça. Tudo que eu leio aqui, eu pago um preço, pô, pelo conhecimento. Mas esse preço que eu pago pelo conhecimento, cara, eu sei pela minha experiência que vai me trazer retorno. Porque tá tudo alinhado com o meu estado financeiro. E muito brasileiro não tem essa noção, né? O cara pensa, não, pô, vou pagar esse curso aqui, pô, 2, 3 mil reais, tá maluco, pô. Pô, tá maluco o quê, cara? Você pode cara, com certeza vai te trazer, se vai te tornar um ser humano melhor, é o melhor rendimento que você pode ter. Mas isso é uma decisão estratégica, de alocação de recursos. Por isso que eu falo, terceira camada, alocação de recursos. Também muito importante, pô. No que você vai gastar o seu dinheiro? Né? Foco. O que você vai eliminar? Porque foco não é só o fato de você focar ali, né? E naquele momento. É o fato também do que você vai eliminar. Quais relações interpessoais que não estão ou melhor, que estão te afastando do teu estado final desejado. O que você precisa eliminar para ter mais foco naquilo que você precisa. Isso tudo, alocação de recursos. Pô, fundamental. A gente também falou bastante sobre isso na live com o delegado semana passada. Né? E aqui, cara, eu vou te dar
exemplos, né, de como eu planejei a minha alocação de recursos. Então já comecei falando anteriormente, né, eu paguei pela MBA, paguei pelo CPP, paguei também por curso e mentoria de transição de carreira. Cara, tudo isso junto deu facilmente mais de 100 mil reais. Pô, facilmente. Fora a parada de idiomas, né? Antes disso, nos anos anteriores, eu fiz curso de inglês, fiz curso de alemão, fiz curso de espanhol, fiz curso de francês, fiz intercâmbio na Austrália, fiz intercâmbio na Alemanha, fiz intercâmbio na França. Cara, eu gastei centenas de milhares de reais em educação. Pô. Fácil, fácil, fácil. Mas assim, isso foi uma decisão deliberada minha, né? Alocação de recursos, de forma estratégica, para me tornar a minha melhor versão. E com certeza, esses centenas de milhares de reais, cara, me trouxe, igual eu falei, comecei a ganhar, velho, 700% a mais por mês do que eu ganhava como capitão, pô. Porque eu me eduquei. Né? Renúncia. O que você pode eliminar, como eu falei, de relações, de atividades que você precisa eliminar, cara, porque não está te levando a lugar nenhum. Joguinho, eu sempre falo, cara, joga a porra do joguinho, cara. Você precisa passar o sábado inteiro jogando joguinho, cara. Você precisa passar o final de semana inteiro jogando a porra de um joguinho, cara. Ah, você é marmanjo, cara, barbado, cara. Tem. Enfim. Cara, como você vai alocar os seus recursos? E essa é uma decisão estratégica. E aí você vai para a quarta camada, que é o R da rotina, o R da forja. Né? Então agora aqui fechou o O, né? Já batemos o F nas outras lives, batemos o O da forja de objetivos com o delegado do filho, agora que eu acabei de falar, e agora a gente entra na parte da rotina. E a rotina, cara, eu sempre falo que é menos importante, por quê? Porque vira tudo muito lógico, cara. Vira tudo muito lógico. Quando você tem o seu salário planejado, quando você fez a matemática do seu sonho, e você tem os objetivos estratégicos que você precisa cumprir para atingir o seu salário planejado, quando você decidiu como você vai alocar os seus recursos financeiros, de tempo e de energia, cara, a rotina é uma consequência. A rotina é uma consequência. Eu sabia que eu precisava ler uma página, um número X de páginas por dia para o CPP, eu precisava estudar para MBA, eu fiz uma estimativa entre 1 e 2 horas de estudo para MBA, eu precisava me esforçar na parte de transição de carreira, de currículo, de LinkedIn, de entrevista, de procurar a vaga e me candidatar para as vagas, que daria também mais ou menos 2 horas. Cara, agora eu sabia que eu tinha ali 5, 6 horas do meu dia que eu precisava arranjar um local na minha agenda. E eu precisava fazer isso. Pô. Se eu não fizesse isso, eu não ia cumprir os objetivos estratégicos e eu não ia chegar no meu salário planejado em junho de 2022. Você vê como é fácil quando você segue a metodologia da Forja, né, que foi que eu segui na minha vida, quando você segue esse trilho, né, essa trilha, aliás, porque você pode ir um pouco para a esquerda, um pouco para a direita e tal, mas quando você segue essa trilha, a rotina, ela fica óbvio que você tem que fazer isso, pô. Óbvio. Eu acordava às 4 horas da manhã, cara, porque senão não ia dar para cumprir. E obviamente cara, foi um sacrifício enorme, não foi fácil, mas, cara, era lógico. Pra mim era lógico. Eu tocava o despertador, eu não ficava ali, pô, mas acho que eu não vou. Acho que... Não, cara, eu preciso, pô. Se eu não fizer isso aqui, pô, eu preciso fazer mais no final de semana. Mas no final de semana eu também quero, pô, quero dar uma relaxada ali de noite e tal. Sair pro cinema. Cara, eu precisava fazer aquilo. Então a rotina, ela fica muito fácil quando você segue essa metodologia, né? Porque se você... E o erro muito comum, cara, é a vibe da internet, né? É a rotina pela rotina. Então eu vejo o cara fazendo curso de rotina, pô, curso de gestão do tempo. Não, curso de produtividade. Curso de rotina mesmo, pô. Os Reels famosos, né? Tem um Reels que ficou famoso. O cara acordando de manhã, 4 horas da manhã, pô, pega numa bacia ali de gelo. Antes disso, pega uma banana, corta, tira a casca, passa a banana na cara. Aí fica ali 10 minutos, 20 minutos passando uma casca de banana na cara. Aí coloca a cara na bacia do gelo. Aí vai meditar. E aí faz bicicleta. Aí vai pro banheiro de gelo. Aí sai e vai pra sauna. E sai não sei do que. Aí, pô, o cara ficou 3 horas andando em círculo, pô. Onde ele quer chegar com isso? E tem muita gente que cai nessa armadilha, né? De o cara querer se sentir, ir rotina por rotina, só que não se sustenta. E com o tempo ele acaba parando. Porque ele não sabe onde ele quer chegar com aquilo. Ele acha maneiro. Ele acha que ele está sendo alta performance. Mas não tá, pô.
Alta performance é você estabelecer um objetivo estratégico, quebrar aquilo em, como eu falei, matemática dos seus sonhos, em objetivos intermediários, e aí sim você faz uma rotina e cumpre aquilo e atinge. Atingiu, beleza. E agora, quero manter isso aqui, até para manter algo, você precisa se esforçar. Principalmente, cara, no mundo hoje, velho, com IA, com tudo mudando e layoffs, toda a empresa sendo layoff, as coolies, cara, para você, se você trabalha no mundo corporativo igual eu, cara, a gente tem que estar preparado o tempo inteiro para ser mandado embora, pô. E não é porque a gente é mau funcionário, não, pô. É porque é a realidade, pô. Layoff, as coolies e o cara que custa muito, se você é um bom profissional, você custa muito. E a empresa vai reduzir o custo e vai te cortar. E você tem que estar preparado para isso, você tem que ter um currículo para isso, você tem que ter manter a impulsão do ataque, até se você quiser manter, se você não quer subir na carreira, quer ficar aqui. Beleza, como se você precisa se manter competitivo. Né? Enfim, e o erro comum é você começar pela rotina. Né? E você não começa pela rotina, como eu falei, você começa desenhando lá atrás o seu Ikigai até chegar no momento da sua rotina. Ou seja, você define o estado final desejado, você define os objetivos estratégicos, você aloca os seus recursos financeiros, de tempo, de energia, e aí você vai para a próxima camada, que é a rotina. Né? E, cara, a pergunta que eu mais escuto, né? Pô, qual hábito que você acha que é interessante? Cara, eu sempre respondo com qual hábito você precisa desenvolver. Ah, porque a leitura. Você precisa ler? Ah, porque a meditação. Você precisa meditar? Não, porque o banho gelado. Você faz uma atividade física extenuante de forma suficiente que justifique uma banheira de gelo? O banheiro de gelo é efetiva. Quando eu fiz o curso básico paraquedista no exército, eu tive diversas microfissuras nas pernas, porque é uma atividade muito exaustiva. E eu fazia banheiro de gelo todo dia. Porque banheiro de gelo realmente ajuda um atleta de alto nível, o cara que se esforça. Não é atleta de alto nível, não é você fazer 1 hora de academia por dia. Não é você fazer 3 treinos de jiu-jitsu por semana. Pô. Alta performance na parte atlética é você treinar 4, 5, 8 horas por dia. Aí, porra, faz banho de gelo, irmão. Mas, cara, se você trabalha no mundo corporativo e vai pra academia e faz 50 minutos de academia no final do dia, cara, você não precisa de banho de gelo não, filho. Então, a questão dos hábitos é qual hábito você precisa desenvolver para alcançar o seu estado final desejado. Né? A pergunta correta não é qual hábito, o que você precisa fazer para justificar o seu estado final desejado. Qual o objetivo que você quer com esse sistema? Né? E o que precisa aparecer na sua agenda. E como eu falei, tudo muito lógico. Se você quebrar e fazer a matemática dos seus sonhos, cara, você vai ter de forma natural aquilo que você precisa colocar na sua agenda. Agora, o que eu falo sempre, né, cara, sobre rotina? Procura facilitar a sua vida. Né? Procura horários de silêncio operacional na sua vida. Então, na minha experiência própria, o que eu achei, velho? Não existem problemas que surgem às 5 horas da manhã. Não existem problemas às 5:30 da manhã. Não existem problemas às 6 horas da manhã. Agora, às 7 horas da manhã, já começa a surgir problema. Já começa a surgir mensagem no WhatsApp, já começa a surgir mensagem no Teams do trabalho, já começam e-mails do trabalho. 7:30, 8 horas, porra, meu chefe já me liga, ou um funcionário do meu trabalho que eu lidero me liga, deu problema aqui, um analista meu me liga. Aí, meu irmão, aí eu perco o controle do meu dia. Agora, tem horários do dia que são os horários que eu falo que é silêncio operacional. Que é antes de começar o trabalho. Então, eu acordava às 4 horas da manhã. Cara, fiz isso por uma década. Mas hoje, cara, com um filho pequeno e tal, cara, minha filha agora tá nascendo os dentinhos dela, porra, tá foda. Mas enfim, não tem como, porra, até tem, não falar que não tem como é palhaçada, mas eu não tô mais disposto a acordar às 4 horas da manhã. Fiz isso por uma década. Hoje, não quero mais. Mas eu acordo às 6. Por quê? Porque das 6 às 7 ainda é silêncio operacional na minha realidade. Às vezes, para ser sincero, começa ali 6h40, 6h50, às vezes surge um outro imprevistozinho, mas raro. Acordo às 6, silêncio operacional. E o que eu faço no meu silêncio operacional? Vantagem competitiva. Antes de começar o dia, eu estou estudando. Antes de começar o dia, e hoje eu não consigo, hoje eu dirijo um caminhão pesado, eu não dirijo mais um Golf. De forma metaforicamente falando, né?
No meu caminhão tá a minha mulher, tá da minha filha, tá, pô, a casa que a gente tá comprando, porra, uma porrada de coisa, pô. Eu não posso meter pau no meu caminhão, cara. Eu tenho que ir, meu irmão, na velocidade que eu consigo. E a velocidade que eu consigo hoje é, cara, acordar às 6 horas da manhã, estudo 45 minutos de alemão, porque alemão é algo que está alinhado com o meu estado final desejado, é algo que vai me dar uma retórica maior aqui na região do DACH, Alemanha, Áustria e Suíça, e é algo que vai, né, me manter na liderança de segurança corporativa. Igual eu falei, até para você se manter no que você quer, você precisa ter um plano. Senão, quando você cai do cavalo, e cara, não tô falando que você é ruim, não. Eu já vi muita gente boa cair do cavalo. Quando você cair do cavalo, vai ser muito difícil de você se levantar. Se você não se mantiver competitivo, né? Então, cara, vantagem competitiva. Eu uso até hoje. E é algo que eu aconselho muito na parte da rotina, né? Procura, dentro dos seus objetivos estratégicos que você definiu para você, aqueles que são de maior impacto, você faz na vantagem competitiva. Então hoje, cara, eu aperfeiçoar o meu idioma alemão é o mais estratégico que eu posso ter. Porque eu sou, sem querer ser arrogante, mas na parte de segurança corporativa eu sou muito bem qualificado. Então eu já tenho MBA, já tenho CPP, já tenho PSP, já trabalhei na área, fui forças especiais, pô, falo outros idiomas. Sou um cara pô, falo, não sem querer ser arrogante, mas eu consigo falar bem em termos de oratória, de comunicação, mas a parte da minha retórica específica no idioma alemão não é tão boa, então eu preciso melhorar. Então, enfim, cada um, você vai definir o seu. Né? Qual é a sua prioridade máxima hoje? Meu irmão, primeira hora do dia. Tem vários estudos já que provam que a primeira hora do dia o seu nível de concentração está muito alto. Não, porque esqueci agora o nome do... Tem uma substância que te faz cansado no cérebro. Inclusive, quando você toma café, o café ele vai nesse receptor dessa substância no seu cérebro. Então o café não te dá energia, ele impede que a substância que te deixa cansado chegue nesse receptor. Né? Então a primeira hora do dia, cara, não toma café. Outra dica de biohacking aqui, de rotina. Não toma café. Você só toma café depois de 90 minutos que você está acordado, porque aí o seu cérebro começa a ficar cansado. Isso, cara, cientificamente. Pode pesquisar no Google depois. Depois de 90 minutos que você está acordado, aí o seu cérebro começa a ficar cansado. Então, cara, se você acordou, não acorde e tomar um café preto. Não, porque você vai estar arrebentando o seu sistema. Pô. Isso, adenosina, é isso aí. A adenosina é a substância que te deixa cansado, né? Que vai para o receptor. Excelente, obrigado, velho. Mas, cara, não precisa tomar café. Então acorda, vantagem competitiva, 90 minutos depois toma café. Beleza? Outra dica para rotina, cara. Facilita a sua vida. Então, eu faço jiu-jitsu, né? Por exemplo, que está alinhado também com a minha parte de saúde, né? O jiu-jitsu também, cara, para quem não sabe, ou qualquer arte marcial ou dança também, ela fortalece a plasticidade cerebral. Né? Então, o fato de você fazer movimentos com o seu corpo que não são usuais, ela previne, por exemplo, Alzheimer, previne diversas doenças cerebrais que possam aparecer. Né? Tem um livro também que eu li, cara, porra, que é muito bom, que fala sobre isso. Agora não estou vendo ele aqui, velho. Mas o nome do livro é A Mente que Muda a Si Mesmo. Eu leio sempre em inglês, né? Que é algo também que eu recomendo bastante. Depois que você dominar o idioma inglês, não perde o contato. Mantém lendo. The Brain That Changes Itself. Ou seja, a mente que muda a si mesmo. E ela fala várias dicas, né? Quando você lê num idioma estrangeiro, você também está fortalecendo essa plasticidade cerebral. Quando você está ou fazendo uma dança, ou fazendo uma arte marcial, você também está, né, movendo a sua plasticidade cerebral. Mas o que eu queria falar com isso? Além da dica, faça uma arte marcial e estuda idiomas. Facilita a sua vida, cara. A minha academia de jiu-jitsu hoje não é a melhor, não é a porra Gracie das Arábias e, oh, porra, caralho, só os caras da orelha fodida, não, pô. É uma academia que fica exatamente entre o trabalho e a minha casa. De modo que eu saio do meu trabalho, no caminho de casa eu paro, treino jiu-jitsu e volto para casa, pô. Isso facilita a minha vida, pô. Porque já é algo que vira quase natural, pô. Eu não faço musculação, eu treino num parque que tem aqui do lado de casa, velho. Que, cara, final de semana eu vou caminhando ali, treino, volto pra casa e acabou, pô. Que é a calistenia que eu faço. Facilita a sua vida. Né? Então, dentro dos seus objetivos estratégicos,
silêncio operacional, vantagem competitiva e facilita a sua vida, cara. Coloca, principalmente atividade física, né, que é algo que é muito fácil de você pular, de você criar, que a gente vai entrar agora aqui no próximo, que é jogo interno, né, você criar mecanismos mentais para não fazer. Se você facilitar a sua vida, poxa, fica bem mais fácil de você passar por cima dessas vozes da sua cabeça, né? Beleza, cara. E agora, a partir do momento que você... É tudo muito lógico na Forge. Agora a gente vai pro J, que é jogo interno. E por que o jogo interno vem depois da rotina? Porque depois que você criar sua rotina, você vai ter atrito. E o que acontece quando tem atrito? As vozes da sua cabeça começam a falar. Então todo dia, sem exceção, todo dia, que eu acordava às 4 horas da manhã, quando eu estava lá no Brasil, eu pensava, cara, foda-se isso aqui, velho, pô, será que precisa mesmo disso? Pô, precisa mesmo disso? Todo dia eu pensava isso. E todo santo dia eu pensava, precisa. Levantava e ia fazer. Ainda hoje, cara. Porra, cara, ontem foi foda. Ontem eu trabalhei, sexta-feira. Tive 4 reuniões, e as 4 reuniões, eu era o organizador. Eu que organizei, eu precisava fazer uma ata, eu precisava fazer tudo. Cara, esses dias assim, que é foda, cara, não consegue nem almoçar direito. Beleza. Terminou o dia, tinha jiu-jitsu. Cara, já cheguei no jiu-jitsu já, cara, olheira e tal. Pô, o treino foi puxado. Primeira luta foi um cara um pouco maior que eu, no mesmo nível de experiência. Foi meio que 5 minutos ali, ninguém finalizou ninguém, mas pô, fiz força pra caramba, cara. Fiz força pra caramba. Fui pra segunda luta também com um cara mais ou menos do mesmo peso que eu. Ele me finalizou. Aí, porra, que pariu. Aí mais força, e beleza. Terminou. Fui pra terceira luta, um cara, tranquilamente uns 20 quilos mais leve que eu. Cara, o cara me finalizou 2 vezes. Não conseguia mais nada, eu estava totalmente arrebentado. Aí cheguei em casa, minha filha tá começando a nascer os dentinhos, né? Pô, chorando. Eu, puta que pariu, véio. Amanhã tem a live da Forja, tem que ver aqui o que eu vou falar, organizar as ideias, porque eu vou falando com vocês aqui, velho. Mas paralelo a isso, eu tenho aqui um materialzinho de apoio que eu preparei. Se não falar tudo de cabeça assim, pô, é bastante conteúdo, né? Aí o cara tem que preparar o material para amanhã ainda, tá mais ou menos preparado, eu tenho que dar uma revisada e tal. Caralho, meu irmão, criança chorando, cara, amanhã eu arrumo e tal. Já sabia que, pô, vou acordar um pouco mais cedo no sábado. Mas assim, cara, o que eu quero falar com isso? Não é fácil para ninguém, filho. Às vezes o cara tá aqui falando com você na internet, você acha, pô, esse cara aí tem a vida dourada, pô. Não tem, pô. Eu tô na arena aqui também, cara. Tô na arena igual você. E eu sempre falo, eu falei isso, inclusive, a gente conversei com o delegado do Filho, né, 2 finais de semana atrás, delegado da Polícia Federal. Pô, quem não olhou ainda a entrevista, cara, tá no YouTube. E, cara, a gente também sangra, né? O delegado falou também, pô, o cara é delegado da Polícia Federal, cara. Cara com uma carreira brilhante, é do COT e tal. Ele, pô, a gente também, meu irmão, a gente também sofre, pô. A diferença, cara, é que o cara que é um cara de operações especiais, ele passa por cima das vozes, pô. Ele passa por cima, ele tá cansado. Se você olhar, cara, tô com o olho chega a estar vermelho. Mas, velho, o cara continua cansado, pô. Ele continua. A voz tá ali, não, pô, mas... Lembra que eu falei dos sabotadores mentais? Lá na parte de fundamentos da Forge? Pô, a vítima fala comigo, pô. A vítima tá aqui, pô. Ela tá aqui, pô. Igual tá aí na sua cabeça, pô. A vítima tá aqui, porra, mas, pô, Felipe, mas você, cara, tá se esforçando tanto, você já fez tanto, será que precisa mesmo e tal? Ela continua, pô. O crítico continua aqui na minha cabeça, pô. O crítico continua aqui, pô. Pô, você poderia estar muito melhor. Ah, pô, você podia estar fazendo a apresentação aqui, mostrando os slides. Pô, você podia estar com não sei o quê, pô, tá ruim, não tá bom. Cara, continua, eu sou pele e osso, pô. A única coisa é que quem passou por uma experiência traumática, como um curso de operações especiais ou um trauma da vida e conseguiu passar por cima, a gente desenvolve metacognição, né? A gente consegue ver que isso não é a realidade. Esse sabotador mental, ele bate na nossa cabeça. Em vez de a gente se deixar ser engolido por ele, a gente, pô, o sabotador mental, vítima da minha cabeça, está dizendo que eu já estou dormindo mal, que, pô, que eu estou fazendo muito, que eu tenho que diminuir. Será que isso é verdade mesmo? E isso é o jogo interno, né? O F da Forja, né, te mostrou de onde você veio.
Então o sabotador mental, eu expliquei lá atrás, cara, não vou repetir tudo aqui, senão a gente já está passando de 1 hora aqui de live. Senão a gente vai para 5, 6 horas de live direto aqui. Mas o F, ele mostrou que o sabotador mental, ele nasceu da sua infância. Ele nasceu daquilo que você foi recompensado, daquilo que você foi punido e daquilo que te causou dor. Né? De crenças de desamor que você teve. De crenças de não valor que você desenvolveu na sua infância. Com isso você desenvolveu diferentes sabotadores mentais e cada um tem o crítico, que é o universal, todo mundo tem, e pelo menos um sabotador mental que acompanha o crítico, que são 2 sabotadores mentais que, cara, todo mundo tem. Né? Isso foi um estudo que foi feito numa universidade americana de Stanford, se eu não me engano. Que foi um estudo com 500 mil de pessoas do mundo inteiro, com amostragem do mundo inteiro. E, velho, todo mundo tem. E eu inclusive. O negócio é você identificar isso, esse sabotador, e em vez de agir com a voz do sabotador, você age com a voz da sua melhor versão. Porque o sabotador mental, e eu falei isso lá na parte de fundamentos, vou repetir só uma parte aqui, né? Ele não nasceu para te prejudicar. Ele nasceu para te salvar. Ele é um mecanismo de defesa de você mesmo. Né? Então, ele é um mecanismo de sobrevivência. E como mecanismo de sobrevivência, ele pensa com o lado de sobrevivência do seu cérebro. É um lado que ele não quer prosperar, ele quer sobreviver. E a sua melhor versão, ela quer prosperar em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu falo, tá falando de carreira, só dinheiro é importante. Não, não, cara. Não é só dinheiro que é importante, não. Mas se você vai prosperar, você tem que prosperar também financeiramente. Você tem que prosperar também na sua carreira. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. E para você prosperar, você tem que ativar a parte do seu cérebro que quer prosperar. E é isso que a gente vai ver agora aqui, tá? Então, cara, quando aparecer, né, o crítico que vai criticar você, vai criticar os outros, vai criticar as circunstâncias, quando aparecer a vítima que vai, mas também, você já fez tanto, não precisa, você já se doou muito, você já se entregou muito. Quando aparecer o evitador, não, mas evita esse desconforto aqui, não faz isso não, pô. Fica de boa, não precisa disso. O prestativo que vai buscar a aprovação de todo mundo. Quando aparecer, esses caras aparecerem, você tem que fazer uma pausa. Pausa estratégica. Isso não é a verdade. E dá o nome pro sabotador. Dá o nome. Então, esse aqui é o crítico. O crítico tá me falando aqui que eu não sou bom o suficiente. O meu crítico está me falando que eu não mereço isso. O crítico está falando que eu não mereço essa vitória, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho dinheiro, que eu não vim de família rica, que eu não tenho estudo suficiente. O meu crítico está me falando isso, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Nomeia esse sabotador, o crítico está falando isso. E separa o que é real e o que não é real. Talvez a realidade é que você ainda não tem a educação necessária, mas a real é que você pode buscar essa educação. E eu, era um cara oficial do exército, monolíngue, tinha a formação militar ali, mais nada. E saí de um cara poliglota, com 2 pós-graduações e um dos melhores certificados do mundo na área de segurança corporativa, e hoje estou aqui na Europa. Então eu não tinha essas habilidades, mas eu sou capaz de conquistar essas habilidades. A não ser que, como eu falei no início da live, a não ser que você tenha um retardo mental muito forte, cara. Muito forte mesmo, que você não consiga melhorar com medicamento. Mas se você tem TDAH, se você tem autismo, cara, faz acompanhamento médico e bola pra frente, pô. Você é capaz. Você só não é capaz se você, cara, tiver um retardo muito grande, pô. Porque eu sempre falo aqui, eu não sou um cara super inteligente. Eu sou um cara com uma capacidade cognitiva igual a sua, pô. Só que eu despendi milhares de horas de esforço. E você também pode. É só você fazer isso de forma sistemática, né? Mas enfim, separa aquilo que é real daquilo que não é real. E separa o que você pode influenciar, o que está no seu controle e aquilo que não está no seu controle. Porque, cara, se aquilo não está no seu controle, né, irmão? Aquele velho papo. Cara, nem se estressa, pô. Não está no seu controle. Então, essa temperatura aqui, tá foda. Tá ruim pra caramba, tá abafado. Cara, você consegue mudar a temperatura? Não. Cara, então para de reclamar, irmão. É o que é, pô. Agora, o que dá pra você fazer? Eu tô com um ventilador aqui, tá? Vou pra final do dia, eu vou pra piscina e tal, pra me refrescar um pouco. Cara, o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer, né? E escolha
e responder, né, com a sua melhor versão. A sua melhor versão, ela não vai se acovardar. Ela vai escolher a verdade, vai escolher mudar aquilo que você pode mudar, porque você é capaz. E algumas dicas que é para você mudar a sintonia mental, para você sair da sintonia, né, de sobrevivência, que é a sintonia do sabotador mental, para entrar para a sintonia da sua melhor versão. Tem a boa e velha meditação, mas eu não medito. Eu não paro 10 minutos no meu dia para meditar, 20 minutos. Se você puder e gostar, a meditação ajuda sim. Mas tem outras formas que você pode fazer também. Então, como que você sai do modo sobrevivência? Você tem que entrar no modo de que o pessoal fala, palavra bonita, né? Mindfulness, né? No modo do agora, para você se concentrar no agora. Né? E como você faz isso? Além da meditação, você pode focar a sua atenção plena nos seus sentidos. Né? Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. Você precisa de 10 segundos. Para 10 segundos você sai do modo sobrevivência. Então, se você juntar o seu polegar com o seu indicador e você fizer uma força muito grande, você fechar seus olhos, você consegue sentir as suas digitais. Pelo tato, pelo sentido do tato, você consegue sentir de forma bem suave, mas você consegue sentir as curvas das suas digitais, dos seus dedos. Testa isso. Se você fizer isso por 10 segundos, você sai do modo sobrevivência. E você entra para o modo presente. Você ganha controle sobre as suas emoções. 10 segundos. Se você não quiser fazer isso, porque pô, você está numa reunião e tal, e tem que... Né, fica chato você colocar a mão para baixo aqui, você pode fazer com os dedos dos seus pés no escritório. Isso eu já fiz em várias reuniões. Mexe um dedo do pé de cada vez. Mexe o minguinho, mexe o lado do outro, se concentra nesse movimento dos dedos dos seus pés. Ah, mas também não dá. Você se sente desconfortável. Cara, você consegue fazer isso respirando. Respiração quadrática. Inspira por 4 segundos. Prende por 4 segundos. Expira por 4 segundos. Prende por 4 segundos. Repete. Cara, se você fizer isso 4 vezes, você vai sair do modo sobrevivência. Você está almoçando. Se concentra em toda a sua capacidade palativa quando você está comendo. Então, presta atenção nos sabores, presta atenção no barulho que faz quando você mastiga a comida, de quão crocante ela é, ou quão macia ela é. Presta atenção nesses detalhes. Você vai ver, cara, que quando você se trazer para a sua melhor versão, é a melhor coisa que tem no mundo. Pô. Eu sempre falo que você precisa de um tempo para descomprimir no meio do seu dia, né? E é verdade que eu tenho 3 momentos de descompressão no meu dia. E isso é muito importante. Nesse mesmo estudo, né, dos sabotadores mentais da Universidade de Stanford, eles chegaram à conclusão que você precisa de 15 minutos por dia de exercícios para você se sintonizar com a sua melhor versão. Sair do modo sobrevivência do seu cérebro. 15 minutos só. E a melhor coisa é que você não precisa fazer esses 15 minutos de uma vez só. Você pode fazer 1 minuto aqui, outro minuto lá, 2 minutos aqui, 2 minutos lá. O que eu faço, cara? 5 minutos do meu dia no meu trajeto de ida para o trabalho. Eu sintonizo com a minha melhor versão. Então, cara, eu acordo mais cedo. Vantagem competitiva. No meu horário de silêncio operacional, estudo. Fechou o estudo e tal. Beijo na cria, beijo na patroa, trabalho. Na ida para o meu trabalho, cara, tem um trecho que são 8 quilômetros, que é muito tranquilo. É uma via com duas mãos, duas vias, a de velocidade rápida e a outra que você pode ir mais devagar. Eu vou na mais devagar e, cara, vou dirigindo de boa. E respiração. Respiração quadrática por 5 minutos, um pouco menos. Faço o exercício do dedo, faço o exercício do pé, o meu carro automático dá para fazer tranquilo, faço o dos dedos do pé ali. Cara, 5 minutos. É o momento que eu já saio dessa estrada e entro para a reta final do trabalho ali e tal. Cara, 5 minutos. Chego no trabalho, cara, aliviado. Pô. Chego no trabalho, pô, tranquilo. Tranquilaço. Intervalo do almoço, mesma coisa.
almoço com o pessoal ali, não dá pra ficar fazendo muita experiência palativa, conversando e tal. Cara, saio do almoço, cara, 5 minutos, eu faço até um pouco mais, faço 10 minutos mais ou menos, que eu vou para a área de mato, na retaguarda lá, né, no Rio Reno, né, que é a divisa da Suíça com a Alemanha. Cara, 5 minutos, vou caminhando, escutando o barulho que o meu pé faz no chão, as folhas secas que eu vou quebrando no chão. Ou seja, eu concentro, né, na minha audição, no meu sentido auditivo. Eu concentro na respiração. Eu concentro no meu sentido do olfato, né? Eu tento respirar e ver, principalmente quando choveu há pouco tempo, o cheiro da água na terra fresca. Cara, eu fico 5 minutos curtindo ali, na minha vibe. Aí depois eu faço um outro vídeo pro Instagram e tal, tá? 10 minutos depois eu volto pro trabalho. Cara, vou trabalhar na segunda parte do dia zerado. Aí trabalho, já descomprimi, minha segunda descompressão diária, mais 5 minutos. Na minha ida de volta pro trabalho eu faço o mesmo processo. Chego em casa, pô, zerado. Cara, todo mundo no meu trabalho fala, pô, Felipe, você é um cara, pô, muito zen, cara. A gente nunca esperou isso de um cara que era, pô, forças especiais. A gente nunca viu você gritar, nunca viu você estressado e nervoso. E, cara, já aconteceu situações de, pô, time de segurança corporativa, né, gestão de crise, de estar, cara, polícia, bombeiro, o SAMU daqui e defesa civil, cara, um parque industrial com vários quilômetros de extensão. A gente teve acidentes químicos lá de fogo, cara, e olha, ó, cara, 12/8. Por quê? Porque eu tô sempre, cara, eu faço 3 vezes no meu dia essa atividade de descompressão, que me leva para minha melhor versão. Mas você regula, você se regula. Você não deixa o seu modo de sobrevivência te controlar. Né? E em todo momento que o sabotador vir aparecer na sua cabeça, cara, 10 segundos, faz uma repetição dessa. Faz uma repetição de concentrar em um dos seus sentidos, você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande. Então isso também, cara, a Forge, ela se retroalimenta. Né? Então essa parte de jogo interno, joga para sua rotina. Procura em 3 momentos de 5 minutos do seu dia para você fazer isso, cara. Você foca em um sentido seu, em um dos seus 5 sentidos, ou na sua respiração, ou até mesmo meditar, se você gosta, já teve experiência meditativa. Cara, meditação é... Eu não faço porque, cara, para mim é muito mais fácil, eu não consigo meditar dirigindo, né? Mas, pô, dirigindo eu consigo me concentrar nos meus sentidos, enquanto eu dirijo. Quando eu estou no intervalo do trabalho ali, já pensei em meditar, inclusive, mas não medito. Eu prefiro andar no mato ali e tal, que é algo meditativo. Não é meditação, mas é meditativo. Enfim, coloca isso na sua rotina. Você, cara, vai ver a diferença. Vai ver a diferença. Principalmente depois que você colocar na sua rotina, né, os seus objetivos estratégicos alinhados com o seu estado planejado, vai causar atrito e você precisa disso. Se você não precisar, porra, você vai pirar o cabeção, cara. Outra forma, quando você chega num dia de noite, todo mundo já passou, ontem pra mim foi foda. Pô, foi foda pra caramba. E só fazer os exercícios assim de respiração e tal, às vezes não é suficiente. Às vezes você precisa fazer uma reflexão mais profunda. E aí nesse livro que eu recomendei já aqui também, que é o Inteligência Positiva, né, do autor Shirzad Chamine, ele sugere 5 exercícios de reflexão para você controlar suas emoções. A primeira é você exercitar a empatia. Então um exercício muito bom de empatia foi o que eu falei lá na Forge, já acho que aqui eu nunca falei, né? É você olhar para uma foto sua quando você era criança. Ou melhor, falei nessa live já, né? Olha uma foto sua quando você era criança, cara. E procura ter empatia pela sua versão de quando você era criança. E ter empatia também nesse momento pela versão que você está vivendo agora. Pô. Entenda a sua vida de forma holística. Entenda que um dia você vai morrer, que você nasceu nessa condição, que você está agora aqui entregando o seu melhor. Tenha empatia com você. Tenha empatia com quem está ao seu redor. Se, pô, o colega de trabalho que te enche o saco pra caralho. Cara, esse cara deve ter uma vida fodida, pô. Tenta imaginar qual sabotador mental que ele tem. Como será que foi a infância desse cara? Tenha empatia por ele. Né? Se você não está feliz com a sua situação atual, procura explorar, pô. Procura explorar outras situações que você possa viver, seja ela no seu relacionamento, o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com a sua companheira, com o seu companheiro, como você pode melhorar, né, o trato no seu trabalho, como você pode melhorar a sua carreira, quais outros caminhos você pode seguir.
Como você pode inovar a partir desses caminhos que você olhou? A parte de navegação. Quais são os seus valores? Relembra disso de tempo em tempo, principalmente em tempos de crise, né? Por exemplo, ontem eu tive uma mini crise. Então eu procurei fazer esse exercício, né? De empatia, de explorar, de inovar. Preciso inovar, não preciso inovar? Quais são os meus valores? Né? E, cara, a parte de que o autor fala de ativar a sua melhor versão, né? Que é o que eu falei, escolha não ouvir o sabotador mental. Melhor, escute o sabotador mental, mas escolha passar por cima dele. Pô. Escolha passar por cima dele. Cara, agora a gente vai entrar para a parte A da Forge, que é a ação. E agora é com vocês. Né? Espero que vocês estejam anotando tudo. Pô, falei já conteúdo pra caramba aqui da Forge. A gente viu a parte de fundamento, a gente viu a parte de objetivos, de rotina, né, de jogo interno e de ação. Cara, é bastante coisa, e é bastante conteúdo. Então eu sugiro que vocês façam resumos e sketches ali dos tópicos principais ali, para que vocês realmente executem isso. Porque desenvolvimento pessoal, cara, é importante vocês estarem aqui me ouvindo agora. Isso, pô, é importante, isso vai abrir a cabeça de muita gente aqui, eu tenho certeza disso. Mas mais importante do que isso é você colocar agora em prática, cara. É você olhar lá todas as lives, desde que eu falei lá de personalidade, das 3 motivações básicas de todos os seres humanos, eu fiz algumas perguntas, pô, o que te motiva e tal, pra você, cara, minha motivação básica, minha maior propulsora é essa. O meu estilo de personalidade é esse aqui. Eu tendo para o espectro de introversão ou extroversão. O meu sabotador mental principal é esse aqui, por causa disso, disso e disso. Na infância eu fui recompensado por isso, fui punido por isso, eu senti essa dor. Por conta disso eu desenvolvi esse sabotador mental. Se você começar a escrever esse tipo de coisa, qual é o seu ikigai, qual a sua inclinação primal, quais são as suas sombras, qual é o seu estado final desejado, onde você quer chegar. Faça a matemática dos seus sonhos. Cara, se você fizer isso na prática, você vai se tornar a sua melhor versão. Mas eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode. Só você. Beleza? A partir de agora, cara, a gente fechou aqui a Forge, tá tudo de graça. Não vou vender nada. Não tá à venda. A metodologia tá de graça para vocês. Tá tudo no YouTube. Passei agora aqui, beleza? E agora a gente vai começar a falar sobre carreira. A partir do próximo final de semana. O próximo ainda vou estar sobre Júdice. Tem uma atividade um aniversário que tem que vir de um amigo meu, não sei se vou conseguir comparecer aqui. Mas a próxima live a gente já vai entrar na parte de carreira. Por quê, cara? Carreira é muito importante. Pô. Lembra que eu falei lá de Okinawa? Ikigai. A carreira motivava essas pessoas em um nível extraordinário. Pô. A carreira não precisa ser algo maçante. Pô. Então, cara, eu vou falar muito de carreira. Falava anteriormente já, principalmente sobre transição de carreira, porque tem muita gente que não está na área que deseja, ou que está na área que deseja, mas num cargo bem abaixo do potencial dele. Pô. E isso, cara, eu já ensinei 700, quase 700 pessoas que passaram pelos meus cursos. Que elas aprenderam muito comigo. E eu aprendi também muito com elas. Tem uma, inclusive, que está algumas que estão no exterior, outras que estão no Brasil, conseguiram fazer uma transição de carreira ou catapultaram a carreira delas. E isso, cara, causa uma mudança significativa na vida da pessoa. Você tá com uma carreira alinhada com você mesmo, com o seu potencial, porra, isso, cara, isso muda muita coisa. Beleza? Galera, espero que vocês estejam curtindo. Vamos abrir agora aqui para a resenha final. Pô, a gente já está passando 23 minutos aqui do tempo que eu falei que ia passar. Mas, cara, quem tiver dúvida, agora é a hora. Estou aqui agora para ouvir e para responder vocês nos últimos minutos aqui. Cara, não consigo falar teu nome aqui. Mas você já falou sobre ambiência e agora saber sair dos locais bons. Cara, ambiência ajuda muito, cara. Eu tive que me afastar de muita gente. Quando eu decidi ir embora do exército, eu decidi que, cara, essas pessoas aqui, velho, não dá pra ouvir. Eu ouvi cara, velho, cara que era capitão do exército igual eu, fala, pô, você é burro, pô. Você é burro. Você tá trocando uma aposentadoria certa por algo duvidoso. Você, porra, tá maluco, pô. Cara, se eu continuar ouvindo esse cara,
é só energia negativa, ele não vai trazer nada de positivo. Vai só, pô, me ofender gratuitamente aqui, então, cara, esse cara aqui eu preciso cortar. Outras pessoas também que eu vi que não estavam alinhadas e, pô, mas, cara, muda de ambiente. Ambiente também, cara, é fundamental. Ambiência, você tem razão, ambiência ajuda muito. Filmes e conteúdo perguntou. Quando eu treino, sinto que estou sabotando meus estudos, pois o trabalho e o trajeto já tomam o meu tempo. Cara, isso que eu falei, né, de objetivos estratégicos. Então, o treino, ele é importante. Mas o quanto você treina, né, isso muda muito, cara. Então, quando eu tava me preparando para minha transição de carreira, cara, eu cortei treino, pô. Eu fazia ali o TFM no quartel, normal e tal. Mas, por exemplo, jiu-jitsu, eu parei de fazer jiu-jitsu, pô, porque não me aproximava do meu estado final desejado. E eu tinha um tempo para cumprir aquilo. Eu coloquei um projeto. Cara, transição de carreira, eu tenho um tempo. Tempo para fazer essa transição de carreira. E o jiu-jitsu não ia me aproximar disso, pô. Então, cara, por esse tempo eu cortei o jiu-jitsu. Então, cara, não tô falando para você se tornar sedentário, mas você precisa mesmo de tanto treino igual você tá treinando. O que eu faço? Cara, eu faço jiu-jitsu duas vezes na semana para me manter ali combativo se for necessário, né? Mas, cara, necessidade aqui na Suíça principalmente é bem pouca, mas eu escolho sempre estar pronto. Faço calistenia final de semana, que eu tenho um pouco mais de tempo. E, cara, 10 mil passos por dia. Por que 10 mil passos por dia? Porque também tem um estudo de uma universidade séria que prova que para o melhor exercício, para ter longevidade de vida, são 10 mil passos por dia. Na verdade, de 7.500 a 10 mil passos. A partir de 10 mil passos, a efetividade já é indiferente. Ou seja, se você fizer 10 ou 30 mil passos por dia, para longevidade de vida, tanto faz. Então, essas são as minhas métricas de atividade física, que são muito importantes. Mas, cara, às vezes você está fazendo meia maratona por dia, pô, não vai te levar a lugar nenhum, né? Se essa live vai ficar salva, vai lá no YouTube. Eu vou aqui no Instagram não, eu toco os conteúdos raiz, né, o conteúdo longo assim de profundidade, eu toco tudo lá no YouTube. É normal eu ainda não saber o que fazer da vida sendo jovem, sinto que estou perdido, tenho 21 anos. Cara, completamente normal. Completamente normal. Procura fazer o seu Ikigai, mas cara, provavelmente você não vai achar o seu propósito igual o guru da internet fala. Cara, se você não achar, cara, coloca um propósito. Coloca aí, pô, estudar inglês, fazer uma universidade X e estudar inglês. E vai pra cima, irmão. Vai pra cima. O propósito vai mudando com a vida. BMRS, bombeiros, eu acho, né? Me abalou, pois rodei na simulação de resgate. Inseriram natação, corda e uma simulação, um boneco 70 quilos, pegada, pronada, arrastando com 50 metros em 28 segundos. Eu não consegui. Mas quero muito a ESA. Cara, depois rever essa live aqui e anota. Tudo que eu falei, anota e faz para você. Qual é o seu estado final desejado? Você quer ir para a ESA? Beleza. O que você precisa para chegar lá? O que fala no edital? Ah, tem a prova física também. O que é a prova física? Qual é a diferença de você hoje para você ter o conhecimento que está no edital e passar na prova? Qual é a diferença de você hoje para você passar na prova física? E, velho, faz acontecer. Quebra a matemática do seu sonho, coloca em objetivos estratégicos, objetivos intermediários, faz a sua rotina, se prepara para o jogo interno e põe na máquina. Provas do CPP, exclusivamente em inglês, sim. Ela é feita pela... Ah, eu acho que espanhol pode fazer também, se não me engano. Mas eu fiz em inglês. E, cara, mesmo se desse para fazer em espanhol, eu poderia ter feito em espanhol, eu falo espanhol também. Mas, cara, eu escolhi fazer em inglês porque, cara, inglês é o idioma do mundo, cara. No mundo corporativo fala inglês, pô, não adianta. Você precisa aprender inglês. E muita gente me pergunta, pô, tô pensando em fazer um mestrado, ou, porra, se eu fizer mais um mestrado, ou se eu fazer até um doutorado. Eu sempre falo a mesma coisa, cara, pra que você quer fazer isso? E a segunda pergunta é, você já fala inglês? Fluente mesmo, assim, nível bem alto mesmo, de você conseguir fazer uma apresentação em inglês, de você conseguir, pô, escrever, falar em inglês tudo, sem ajuda de ninguém? Senão, acho que, cara, você tá provavelmente varado aí. Chega um momento depois de saturar sobre as dúvidas que parece ser obsessão para fazer para acontecer.
Cara, eu entrei nesse estado de obsessão em alguns momentos da minha vida, né? E foi uma escolha agora parar com isso, pra ficar do lado da minha família. Então eu sou um cara, eu falei isso em uma das lives, né? Hiperrealizador, que é um sabotador mental. Eu tenho a tendência a sabotar todas as pessoas ao meu redor para focar em objetivos específicos. O esforço que... Pô, agora vocês estão discutindo aqui entre Eza e Amana. Beleza. Galera, já estamos com 1h30 de live. Ó, mais uma dúvida. O senhor chegou a fazer as provas do idioma EPLE, EPLO, DB? Sim, cheguei. Era habilitado em inglês. Cara, em inglês eu peguei pelo Exército, 3333. E aí depois eu peguei o 4444 pela Universidade de Cambridge. Alemão eu peguei 3333 também pelo Exército. Depois eu peguei também do Instituto Goethe. Espanhol eu peguei direto o do Instituto Cervantes. Eu não fiz o do Exército. Peguei o 3333 pelo Instituto Cervantes, que é o certificado do Instituto Cervantes. Mais dúvidas, pessoal? Senão já estamos chegando na hora aqui, 1h30. Melhor, já chegamos na hora faz tempo já. Já estamos com 1h30 de live aqui. Mais dúvidas? Ou sobre o método da Forja, ou se quiser já tirar alguma dúvida sobre carreira, idiomas, cara, a hora é agora. Tô aqui, tô com um pouco de tempo ainda. Se quiser tirar dúvida, tamo aqui. Senão eu fecho a live. Brasil, minha continência. Pô, tamo junto, Luiz. Lógico, não tenho mais dúvidas. Galera, vou fechar a live então. Ó, mais uma aqui. Não, Deus abençoe, Senhor. A glória ou a morte, cara, a glória ou a morte. Jamais o cativeiro. Cara, se você quer ser comandos, é obsessão. Obsessão. Na época que eu estava treinando para comandos também, foi igual a época de transição de carreira, igual a época que eu fiz concurso público. Cara, é o que eu falei hoje aqui, né? Alocação de recursos. Foco total, corta o ruído da sua vida e, meu irmão, faz sacrifício. Muito obrigado, Felipe, Deus te abençoe. Obrigado, irmão, obrigado a vocês, Deus te abençoe também. Sim, cara, as lives vão ficar no YouTube. Parabéns. Pô, valeu, Coronel, tamo junto. Cara, as lives vão ficar no YouTube, sim. Já estão lá no YouTube. Cara, aí no YouTube, velho, no YouTube tem uma outra live que tá na área de live e tem uma outra live que vai ficar igual essa aqui, que eu vou gravar em conteúdo. Então eu vou fazer o download desse conteúdo aqui e vou subir lá no YouTube. Então tem que estar meio confuso lá, mas acho que dá para entender. Se você tiver mais ou menos paciência ali, você vai entender. Excelentes explanações. Obrigado, irmão. Vou retomar o hábito de fazer anotações. Cara não. Ah não, cara, Luciano. Luciano, muito importante, cara. Muito importante. O que a gente viu aqui na Forja foi desenvolvimento pessoal, né? Cara, desenvolvimento pessoal. Você só vai realmente se desenvolver quando você começar na prática, na ação, que é o A da Forja. E o A é com você, irmão. Eu não consigo pegar na sua mão e fazer você fazer. Mas eu te passei todo o conteúdo. Eu te passei todas as ferramentas aqui. Desde o lado F, porra, falando sobre os conceitos da sua personalidade, você se conhecer primeiro, porque isso é muito importante. Até o momento que eu te passei aqui, cara, conceitos ali de rotina, de hacks de rotina, como você encaixa e tal. Mas agora com você. Excelentes direcionamentos, a mentalidade de forças especiais é insuperável para alcançar a minha versão. Obrigado por isso. Pô, obrigado, Tina, tamo junto. Bom, pessoal, então acho que era isso. Tamo junto. Forja fechou hoje. Tá tudo documentado, tá tudo lá no YouTube de graça para vocês. Falei que não ia vender. O aviso que eu ia fazer aqui, cara, sem mistério, vou começar a falar agora aqui de transição de carreira. Por quê? Porque isso é muito importante. Isso está no O da Forja, né? Os objetivos estratégicos. A carreira, ela não é o fim, mas ela é um meio de catapultar a sua vida. Então, através da carreira, cara, você vai prosperar não só na sua carreira, você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar na sua melhor versão, no seu Ikigai, você vai se sentir melhor, você vai ter um propósito para sua vida. Então, cara, vou falar muito de carreira aqui nas próximas lives, beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço.